Amém. Uma boa noite para todos aqueles que eu ainda não vi, né? Não abracei. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai de vocês. Amém? Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 até o 62. E depois nós vamos pular para o capítulo seguinte, capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Então nós vamos começar no capítulo 9, e nós vamos ler do 57 até o 62, e depois nós vamos pular para o capítulo 10, e lermos o versículo 1 e 2, porque ele é a continuidade desse assunto, que está no versículo 69, no capítulo 9, amém? Eu vou trabalhar na Nova Versão Internacional, então pode ser que esteja aí talvez diferente um pouquinho da tua, e até um pouquinho diferente talvez do que você vai ver no telão, mas não se preocupa não, tá? No final nós vamos chegar no mesmo lugar aí. Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, ó: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse quem? Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora no capítulo 10, né? A continuação ali no versículo 1, e ele diz assim: depois disso, ou seja, depois dos acontecidos que eu acabei de ler agora, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós precisamos tanto da intervenção do Senhor neste lugar. Espírito Santo, só o Senhor tem poder para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Só o Senhor tem poder para falar ao coração de cada homem e de cada mulher que está aqui, e também daqueles que estão nos ouvindo nesta noite. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor contribua comigo nesta noite, como o Senhor tem feito. E à medida que eu for falando, Espírito Santo, o Senhor possa então traduzir a cada um dos corações que estão aqui, de uma maneira que eles possam compreender o recado que vem da parte do Senhor. Pai, a luz da Tua palavra seja acesa dentro de nós hoje, e nos mostre, Senhor, coisas que nós precisamos trabalhar, coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós precisamos ajustar dentro das nossas vidas, Pai. A Tua palavra é poder, Senhor, e que esse poder seja manifesto sobre cada um de nós nesta noite, e traga para as nossas vidas mudanças, Pai, positivas, mudanças que vão nos levar cada vez para mais próximo de Ti, para mais próximo do centro da vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por este tempo de louvor, de adoração, e muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de aprendermos um pouco mais com o Senhor. É o que eu oro, é o que eu agradeço,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. O Senhor, Ele precisa fazer uma expedição. O Senhor precisa enviar alguns discípulos para que eles possam ir em missões à frente dele, adiante dele, para um lugar ou para lugares que ele já estava pretendendo ir. Amém? Então o Senhor, ele pega 72 homens e ele separa esses 72 homens de 2 em 2 e ele envia esses homens para irem adiante dele. E esses homens, eles são enviados e eles vão. E se nós olharmos nesse texto que nós estávamos lendo agora, um pouco mais adiante, nós vamos ver que quando eles voltam, quando eles regressam, eles voltam, queridos, eufóricos com tudo aquilo que aconteceu. Eles voltam entusiasmados com o que aconteceu, porque eles oraram e pessoas foram curadas, eles oraram, pessoas foram libertas, pessoas foram salvas. Então ali houve grandes manifestações do poder de Deus na vida deles, eles foram usados por Deus. Então havia ali uma euforia muito grande na vida deles. Mas se nós nos atentarmos para esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos perceber que o próprio Jesus, antes de enviar eles, o Senhor Jesus já estava alertando eles de algo que eles iriam enfrentar nessa jornada. E o que o Senhor Jesus estava alertando eles? Era exatamente o seguinte: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí ele até dá um conselho, para aqueles homens. Ele fala assim: peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Peçam, orem para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, trazendo para os dias de hoje, era o seguinte: nós temos muita gente para salvar, mas nós não temos quase ninguém para ir lá e ajudar. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo: olha, tem muita gente pronta para ser salva, mas o problema é que nós não temos ninguém para nos ajudar a ir até essas pessoas e trazer salvação para a vida delas. Amém? Então, queridos, eu quero começar nessa noite dizendo algo a você. O que Jesus relata ali no Evangelho, que já acontecia há muitos e muitos anos atrás, ainda é uma realidade que acontece até os dias de hoje dentro da igreja. Dentro da igreja. Essa é uma realidade. Se você parar para pensar, talvez aqueles que conhecem um pouquinho mais a palavra de Deus, e nós irmos um pouquinho lá no livro de Isaías, e nós vamos lembrar que havia ali uma frase do Senhor: a quem enviarei? A quem enviarei? Então nós percebemos que essa é uma dificuldade que existe. Isso, queridos, é muito importante também nós relatarmos, que é independente do tamanho da igreja. Porque às vezes nós pensamos assim: mas numa igreja bem grande nós vamos ter muitos trabalhadores. Não, queridos, numa igreja bem grande ou numa igreja pequena, infelizmente, os trabalhadores são poucos. São poucos, amém? Independente do tamanho da igreja. Esse eu diria que é o maior desafio da igreja, e sempre será o maior desafio da igreja. E nessa noite eu quero levar você a refletir sobre isso, sobre uma pergunta. E a pergunta é: Jesus pode contar com você? Se eu fosse dar um título a essa mensagem de hoje, o título é: Jesus pode contar com você? Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que estava claro nesse texto que Jesus ele tinha uma urgência. Havia uma urgência para que Jesus separasse um grupo de discípulos e enviasse esse grupo de discípulos.
Só que quando nós olhamos para esse contexto todo que nós acabamos de ler, nós percebemos que acontece algo ali que tem que chamar a minha e a sua atenção. E esse algo que acontece está exatamente lá no Lucas, no capítulo 10, no versículo 1, que eu falei para você que é o início de um contexto que estava acontecendo antes. Olha lá: depois disso, o Senhor designou outros, diga outros. Outros. O Senhor não designou aqueles os quais ele estava conversando. O Senhor designou ou enviou outros. Outros. Então, veja que alguns daqueles candidatos, eles não foram aprovados pelo Senhor. Eles ficaram para trás, eles foram deixados para trás. E eu diria para você, para ser mais preciso e exato, foram 3. Foram 3 discípulos, foram 3 homens que acabaram ficando para trás, ou os 3 candidatos que acabaram ficando para trás. E nessa noite, a pergunta é: por que eles não foram enviados? Pastor, por que eles não foram enviados? Porque quando nós olhamos para aquele texto, nós vemos uma conversa, um diálogo, até que saudável, de Jesus com aqueles homens, e de repente você vê, entrando num outro capítulo, Jesus deixando eles e enviando outros. E eu anotei aqui 3 questões, exatamente dentro desses 3 candidatos, que eu quero levar você nessa noite, a refletir um pouquinho sobre ela, e o porquê que eles não foram enviados. Então vamos para o primeiro candidato. Está lá no versículo 57 de Lucas 9. Nós vamos ler os 57 e os 58. Olha lá: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Veja, esse homem, ele está se oferecendo para Jesus. Mas, queridos, nós não podemos esquecer que Jesus, ele não é como eu e você, que ele olha a aparência. Jesus, ele olha a essência. Jesus, ele olha para o coração, ele olha para aquilo que está dentro do coração do homem, e não para aquilo que o homem fala. Nós podemos ficar aqui, queridos, nós já falamos tanto isso, nós podemos estar aqui e falarmos um monte de coisa para Jesus, mas o que vai determinar não é o que sai da nossa boca, mas o que ele encontra, o que ele enxerga dentro do meu e do seu coração. E Jesus, ele vê algo no coração desse homem, porque ele dá uma resposta para esse homem, queridos. Imagina só você, alguém chegando e dizendo assim: eu te seguirei por onde quer que fores, eu estou contigo, conta comigo. E olha a resposta que Jesus dá para ele: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, ele dá um banho de água fria nesse homem, porque aquele homem estava entusiasmado, havia ali um entusiasmo nele. Não, eu quero fazer, eu quero estar com o Senhor. Mas Jesus, ele vem e dá um banho de água fria nele. E por que Jesus dá um banho de água fria nele? Porque Jesus, ele vai direto ao ponto. E qual é o ponto, querido? Jesus estava dizendo para esse homem: se você quer caminhar comigo, aprenda uma coisa: comigo não há conforto. Diga: caminhar com Jesus, na maioria das vezes, não haverá conforto. Então eu vejo que esse primeiro candidato, ele representa para mim, para você, você que gosta, aqueles que estão anotando, esse primeiro candidato, ele representa para mim aquelas pessoas que não querem deixar o conforto para fazer a obra de Deus. Ele é exatamente esse tipo de pessoa que não quer deixar o conforto para fazer a obra de Deus. Ele quer fazer a obra de Deus, mas ele quer fazer a obra de Deus dentro de uma zona de conforto. E sabe, queridos, servir a Deus tem um lado muito bom.
servir a Deus tem um lado muito bom, eu não posso negar isso para você. Servir a Deus tem um lado maravilhoso. Por quê? Porque nós desfrutamos de uma presença de Deus muito preciosa, nós desfrutamos de uma glória de Deus muito preciosa, nós também realizamos a obra de Deus na vida de muitas pessoas, e eu diria para você que não há sensação melhor na vida de um homem, de uma mulher, do que você ver alguém que estava à beira da morte, perdido, e você trazê-lo novamente para dentro da sociedade e vê-lo como um cidadão de bem, trabalhando, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Não tem preço, não tem valor, é imensurável isso. Então tem um lado muito bom, queridos, muito gostoso de servir a Deus, muito prazeroso. Eu diria que esse é o pagamento daqueles que trabalham para Deus. Você olhar para uma vida que estava destruída e você conseguir restaurar aquela vida e trazê-la novamente para a casa do Senhor e ver ela tendo princípios, propósitos, trabalhando, cuidando da vida, tendo dignidade, tendo integridade, coisas assim que já haviam sido perdidas. Então esse lado, ele é maravilhoso, queridos. Porém, eu e você precisamos entender que são pequenos momentos que nós vivemos isso. Às vezes nós vamos em busca de 30 e não conseguimos restaurar um. Às vezes nós vamos em busca de 30 e conseguimos restaurar um. É um trabalho que às vezes ele não é prazeroso. E é por isso que Jesus, ele diz para aquele homem, ele fala: meu filho, o filho do homem, ele não tem aonde repousar a sua cabeça. Meu filho, se você está pensando que vai encontrar conforto, você não vai ter conforto aqui comigo. E na maioria das vezes, queridos, aqueles que andam com Jesus, eles vivem uma vida de desconforto. Você quer pegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que serve a Deus, e ele tem uma vida em função do reino de Deus, de cuidar de pessoas, você vai ver que a vida dessa pessoa, ela é muito mais cheia de desconfortos do que conforto. O tempo todo ela vai estar em terrenos hostis, em situações difíceis, né? E Jesus, essa resposta, ele leva aquele homem a pensar nisso, ele leva aquele homem a dizer assim: olha, você está entusiasmado. E é o que muitos de nós, às vezes, estamos entusiasmados. Não, eu quero viver esse Jesus. Mas você precisa entender, queridos, que haverá momentos na sua vida que o conforto, ele vai estar bastante distante de você. Ele vai estar bastante distante de você. Agora eu pergunto para você, eu fiz 3 perguntas aqui. A primeira delas é: será que nós estamos dispostos a ir com Jesus para qualquer lugar? Será que nós estamos dispostos a ir com Jesus para qualquer lugar? É uma pergunta, querido, que você precisa responder aí dentro do seu coração. Precisa ser uma verdade aí dentro do seu coração, seja positiva ou seja negativa, mas você precisa responder. Uma outra questão é: será que nós estamos dispostos a não ter um lugar para repousar a nossa cabeça? Em outras palavras, será que nós estamos dispostos a largarmos o conforto da nossa casa para irmos para um lugar que nós nem sequer sabemos se vamos ter aonde reclinar a nossa cabeça? Uma outra pergunta: será que nós estamos dispostos a deixar a nossa zona de segurança para fazer o que é do interesse de Jesus? Será que nós estamos dispostos a deixarmos a nossa zona de segurança
Por exemplo, quando nós tratamos acerca de Votorantim, da igreja de Votorantim, dependendo do caso que você pega ali, querido, é preocupante, porque são pessoas que são envolvidas com PCC, são pessoas que mataram pessoas, são pessoas que eram envolvidas com tráfico, não é com qualquer tipo de tráfico, é pesado, o negócio é pesado, de que às vezes a pessoa, ela vai começar a te contar algo, a perna até treme, você fala, santo Deus, meu Pai eterno, né? Igual uma cena que eu vivi um dia da minha vida, que eu fui aconselhar o cara, e o cara catou o revólver e colocou do meu lado, sentado no banco, e falou, pode falar o que você tem para falar para mim. Eu falei, te amo. Eu te amo, eu vim aqui só para dizer isso, eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Eu posso ir agora? Não, irmãos, eu pus o dedo na cara dele e eu falei para ele, o que você está fazendo está errado, e você sabe que está errado. E ele falou assim para mim, ó, e ele falou assim, você pode ficar em paz que eu não vou fazer nada, porque eu sei que quem está aqui na minha frente é um homem de Deus, e você tem meu respeito, eu escuto o que você está falando, pode falar. Eu falei, cara, pare com isso, você vai destruir sua família, você vai destruir sua vida, o que você está fazendo é loucura, não faça isso, me ouça, por favor, eu vim até aqui, irmãos, e eu preocupado, porque eu estava conversando com ele, e eu sabia que alguém ia bater no portão uma hora daquela, metendo bala para todo lado, porque o negócio estava nesse nível aí, né? Eu falei, Pai eterno, cuida de mim, Senhor, agora, nesse momento, porque se der um tiro aí, irmão, eu pulava o muro, né? Mas tudo bem. E eu falei com ele, conversei com ele, infelizmente ele não me ouviu, ele acabou decidindo fazer as coisas erradas, e isso trouxe consequências para a vida dele, mas mesmo depois dessa decisão dele, ele ainda me ligou, ele ligou para mim, me pedindo desculpa, me pedindo perdão. Eu até falei para ele, eu falei, olha, por favor, não fique ligando, meu pai é um senhor de idade, muito medroso, e aí a hora que o cara ligou em casa e meu pai atendeu o telefone, meu pai quase caiu de costa, né? É fulano querendo falar com você, o cara está sendo perseguido, o cara liga aqui em casa, Rogério, você vai ser preso junto com o cara. Eu falei, calma pai, calma. Aí a gente falou, não liga mais aqui e tal, não sei o quê. Mas é para você entender, queridos, que às vezes nós vamos ter que deixar esse lugar de segurança para fazer o que é o interesse de Deus. Nós vamos ter que deixar, eu vou só diminuir um pouquinho aqui, tá, Augusto? Só para nós para nós fazermos o que é do interesse do Senhor. E eu trouxe um exemplo aqui, queridos, eu estava pensando nele, e eu queria até ilustrar com esse exemplo mesmo. Se hoje eu dissesse para nós como igreja aqui, olha que interessante, se hoje eu dissesse para nós como igreja aqui, irmãos, nós estamos nos preparando já para comprarmos um ônibus, para nós começarmos a ir buscar os jovens para o culto de jovem, e começarmos a buscar os adultos, para nós trazermos para a igreja, quantos aqui ficariam entusiasmados com essa ideia? Quantos aqui, levanta a mão, quantos ficariam entusiasmados? Glória a Deus, eu esperava mais, mas tá bom. Mas depois eu virasse para vocês e dissesse assim, só que nós temos um problema, o dinheiro para comprar esse ônibus nós não temos no caixa da igreja, irmãos, parte desse dinheiro está no caixa seu, e nós vamos precisar do caixa seu para nós comprarmos esse ônibus. Aí eu volto e pergunto de novo, quantos estão entusiasmados com essa ideia, irmãos? Né? Aí eu confesso que talvez muitos já iam dizer, pastor, aí também, né, complicou. Pastor, Por que muitos perdem o entusiasmo quando nós falamos sobre isso? Por que muitos perdem o entusiasmo quando nós entramos nesse lugar? Porque, queridos, todo mundo deseja algo, mas a maioria não está disposta a pagar o preço por uma conquista. É isso. Nós queremos a vida de algumas pessoas, nós queremos viver a vida de algumas pessoas, nós queremos, ser algumas pessoas, só que nós não entendemos que para aquela pessoa chegar onde ela está, houve um preço alto que foi pago, não foi de graça para chegar até ali, querido.
Houve muito empenho, muitas noites sem dormir, e tanto trabalho, e tanto empenho. Então, queridos, veja, nós precisamos entender isso. Mas eu vou sair do ônibus, porque nós não temos essa ideia do ônibus ainda, calma, né? Fica tranquilo, irmão, ainda não chegamos na ideia do ônibus. Mas se nós formos comprar o ônibus, fique tranquilo que nós vamos voltar nesse assunto, amém? O teu caixa aí, vai preparando aí, amém? Mas eu quero entrar num outro assunto um pouquinho mais simples do que o ônibus. E esse assunto é evangelismo. Nós temos um bairro aqui atrás, nós temos um bairro aqui do lado, nós temos um bairro ali na frente. E quantos de nós saímos para dizer para essas pessoas que aqui existe uma igreja de Deus? E quando eu falo sobre isso, eu vejo que em algumas pessoas surge um entusiasmo, mas eu olho no semblante de outras, e aí eu olho assim, mais ou menos assim, lá vem, lá já vem ele com a história, lá vem ele, mas a verdade é essa, queridos. O centro da mensagem de Deus para mim, para você nessa noite é esse: Jesus pode contar com você. Jesus pode contar com você. Irmãos, nós temos alguns jovens aqui na igreja, e garotos, vocês estão de parabéns. E se nós permitirmos, esses moleques traz um Monte Serrate em peso aqui. O problema é depois como nós vamos fazer para devolver esse povo lá para o Monte Serrate. Por isso que nós estamos pensando, mas os caras estão dizendo, quer? Pode? Podemos ir? Se você começar a dizer, vamos buscar, ele vai buscar. Só que a dificuldade nossa depois é, como nós vamos levar esses garotos embora? Mas esse entusiasmo eu também espero de mim e de você adulto. Irmãos, se nós fôssemos pelas ruas desses bairros perto daqui da igreja, quantas pessoas não estão precisando? Quantas pessoas não estão precisando? Nós estávamos conversando, eu e a Rose, esses dias atrás, né? Na verdade eu não lembro onde que eu estava, eu ando com uns problemas difíceis de memória, né? Estou esquecendo muita coisa, mas tá bom. Eu não lembro onde que eu estava, só que eu sei que eu estava parado, e eu estava olhando as pessoas, a Rose tinha ido no banco, a Rose tinha ido no caixa do banco, e eu vendo pessoas passando, né? E aí eu falei para a Rose, eu falei assim, meu Deus, a gente fica olhando pessoas passando de carro e a gente nem imagina, né? Eu falei, as histórias que estão ali, eu falei, de repente tem um cara passando de carro, e aquele cara ali está pensando em se matar dentro do carro, porque você não sabe da história. O outro saiu de casa, brigado com a esposa, talvez brigado com o marido, passando por sérios problemas. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma vida, né? E nós não sabemos, a verdade é essa. Então, quantas histórias tem ao nosso redor aqui, que eu e você poderíamos tomar uma posição e dizer assim, não, chegou a hora de nós irmos até eles. Mas pastor, com esse sol de 30 graus, pastor, de 40 graus nas costas, pastor, mas sair de porta em porta chamando os outros, pastor, puxa, mas aí eu perco meu sábado, pastor, aí o domingo vai embora, pastor, entende, pastor? A gente também tem que dar uma descansada. É isso, queridos, é o que Jesus estava dizendo para esse cara, meu querido, você não quer deixar o conforto, você não quer, você não está pronto para não ter um lugar para você reclinar a tua cabeça. E muitos de nós estamos nessa mesma situação. Nós sabemos que precisamos fazer as coisas de Deus, servir a Deus. O problema é nós deixarmos o nosso conforto para fazer isso. Eu até coloquei um outro exemplo aqui, que nós estamos começando agora, né? Quarta-feira nós tivemos a primeira experiência, nós estamos ingressando alguns homens no ministério da palavra, e eles estão diante de um desafio enorme na vida deles, e talvez você pense assim, que desafio é esse, pastor? Subir aqui e pregar? Um dia, se você quiser, eu dou o microfone para você e você vem aqui pregar, e aí você vai ver o que é isso, na prática, como funciona, né? Então alguns homens estão ingressando, e eu chamei e disse, olha, vão. Irmãos, eu imagino como foi para o Silvio estar aqui.
Depois nós tivemos uma conversa no particular ali, é melhor eu não contar essa conversa é melhor não, deixa quieto isso aí, né? Mas eu imagino o quanto foi difícil. Mas ele disse: sim, Senhor, eu quero sair do meu conforto e eu quero fazer o que tem que ser feito. Eu vou sair do meu conforto, eu vou abandonar o meu conforto. O conforto seria o quê? Estar sentado na cadeira, assistindo o culto. Isso é confortável, irmãos. Você vem aqui no sábado, você vem na quarta, você participa de uma reunião de oração, você senta e assiste a palavra. Isso é muito confortável. Mas o que Deus está me chamando e está te chamando é para um outro lugar. É para um lugar de desconforto, amém? Lucas 14:33 para nós, por favor. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Renunciar a, diga tudo o que você possui. Você quer ser um discípulo de Jesus? A primeira coisa que você precisa entender, ou a primeira regra que o Senhor Jesus estabelece para mim e para você, é essa: estar disposto a renunciar tudo. O segundo candidato está lá no versículo 59 até o 60. E ele diz assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui o próprio Jesus, ele faz o convite para esse homem, diferente do anterior. Aqui é Jesus convidando a esse homem para ajudar ele a realizar a obra. Mas esse homem, ele dá uma resposta para Jesus que nos deixa intrigados, porque a reação de Jesus é muito interessante, queridos. Quando Jesus faz o convite para ele, ele vira e fala assim: Jesus, deixa eu enterrar meu pai, e depois eu sigo o Senhor. E aí Jesus não vira para ele e fala: pode ir, vai lá enterrar. O que Jesus fala? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Queridos, Jesus jamais impediria aquele homem de enterrar o seu pai se o pai dele estivesse de fato morto. Até porque naquela época não era normal isso. Não era normal isso. Então, na verdade era comum que o filho honrasse o pai com o enterro. Mas aqui é uma outra situação, é um outro contexto. Jesus está dizendo para aquele homem: deixe que os mortos enterrem, sepultem os próprios mortos. E o que Jesus estava dizendo para ele ali? Meu filho, você não quer abandonar a sua família para me seguir. Você não quer deixar a sua família para me seguir. O que ele estava dizendo para Jesus? Eu estou cuidando do meu pai, e quando o meu pai vier a morrer, então eu estou pronto para ir com o Senhor. E aqui, nesse segundo tipo de pessoa ou de candidato, ele representa aqueles que empurram para frente a possibilidade de servir a Deus. Você que está anotando aí, esse segundo candidato, ele demonstra exatamente aqueles que empurram para frente a possibilidade de servir a Deus. Não, Senhor, eu quero servir o Senhor, mas não, Senhor, eu vou fazer, eu vou participar da obra do Senhor, mas não, querido. Jesus, ele não está procurando pessoas para depois. Jesus está procurando pessoas para agora, para hoje, para já. Não é para depois. Quando meu filho crescer e fizer 18 anos, aí eu vou servir o Senhor Jesus. Quando eu me formar, aí eu vou servir o Senhor Jesus. Quando eu me aposentar, aí o Senhor pode se preparar, porque daí o Senhor vai ver o que é servir o Senhor.
Isso, queridos, são pessoas que jogam as coisas para frente. Agora, o que Mateus 6,33 diz para mim e para você, não precisa nem projetar. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, casa, carro, dinheiro, emprego, saúde, tudo isso lhes serão acrescentados. E meu irmão, olha, eu posso garantir a você que depois que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, eu vejo as coisas, as demais coisas sendo acrescentadas na minha vida. Agora veja, queridos, Jesus, num determinado momento, ele diz que os campos estavam brancos para a colheita. O problema é que não haviam pessoas para colher. E eu trouxe até uma ilustração aqui, interessante, que está lá em João 4,34. Agora, se nós pararmos para pensar, antes de nós lermos esse versículo, nós vamos avaliar que o que aquele jovem estava dizendo, ou o que aquele homem estava dizendo para Jesus, não era qualquer coisa. Ele estava dizendo: Jesus, eu vou cuidar do meu pai, cuidar do seu pai é algo nobre. O problema é que não é o suficiente para convencer Jesus, porque não o convenceu, querido. Se fosse o suficiente para convencê-lo, ele teria dito para aquele jovem: muito bem, filho, pode ficar com seu pai e cuide do seu pai. Não foi isso que Jesus respondeu para ele. Não foi. Agora olha o que João 4,34 até o 36 diz. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aqui, queridos, dentro desse contexto de João 4, um pouquinho antes, Jesus chama esses discípulos e ele fala para eles irem para a cidade de Samaria comprar alimento. Entendeu? E Jesus, ele vai até um poço, porque o que Jesus está focado nessa terra não é comer, ou ele está dizendo: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E aí nós olhamos o quanto os discípulos de Jesus estavam distantes da vontade de Jesus, né? O quanto eles estavam desalinhados com o coração de Jesus, porque Jesus os manda embora, e ele já vai logo para aquele poço, porque ele sabia que naquele poço ele ia fazer o quê, queridos? Ele ia encontrar uma certa mulher retirando água daquele poço, e ele fez o que depois? Aquela mulher se entregou, ele trouxe salvação para a vida daquela mulher, e a hora que ele estava terminando de fazer aquele trabalho, adivinha quem volta? Jesus, nós trouxemos aqui cachorro quente para nós, aleluia, nós vamos comer, trouxemos aqui um hambúrguer, e está tudo aqui, Jesus, vamos bater um rango agora, né? E Jesus olha para eles e os repreende da mesma forma, e está dizendo para ele: abram os olhos e vejam os campos, vocês não estão enxergando, vocês estão preocupados em encher a barriga de vocês, e eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Agora, queridos, quando eu vejo isso, eu paro para pensar, o pastor Jesus, olha o tipo de repreensão que o pastor Jesus está dando para as ovelhas dele. Irmão, às vezes eu não sei se o pastor Rogério é tão duro igual o pastor Jesus, mas o pastor Jesus deveria ser duro, filho, você não está ligado. Eu imagino, os caras estão dizendo para ele: daqui a 4 meses, ele está dizendo: 4 meses, vocês estão jogando para frente. Eu estou dizendo para você que agora o campo está branco, tem muitas vidas para serem colhidas. Acordem, despertem. Eu e você, e vocês, discípulos, eu estou treinando e trabalhando vocês, exatamente para que a gente possa ir e colhermos essas vidas.
E não ficarmos nos divertindo, nos alimentando e vivendo em comunidade, gostosinho e tudo bem. Não, tem que ser agora. Não é daqui a 4 meses, é hoje. Então eu não sei que tipo de resposta você tem dado para Jesus. Mas a pergunta de Jesus para mim e para você é: Jesus pode contar com você? Jesus pode contar com você? Ou você está respondendo para Ele o mesmo que muitos respondem? Não, eu sei, Jesus, mas quando? Meu irmão, não existe quando. É agora, é hoje. Precisa ser agora, precisa ser hoje. Tem pessoas se matando aí fora, tem pessoas se destruindo aí fora, tem famílias se acabando aí fora, tem jovens se perdendo cada vez mais aí fora, e eu e você aqui dentro, somos chamados pelo Senhor, para que nós possamos ir e colhermos essas vidas, essas almas, que estão perdidas aí fora. Qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor nessa noite? Qual é a resposta? E o terceiro candidato, ele está lá em Lucas mesmo 9, 61 e 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, se despedir da família é algo digno. E quando nós olhamos para essa resposta de Jesus, nós ficamos até, puxa, Jesus é duro, como é que ele não vai deixar esse rapaz ir lá se despedir da família dele, se ele vai seguir Jesus? Mas não era isso, irmãos, não era isso que estava acontecendo ali. Até porque se nós pensarmos, e muitos aqui talvez conheçam essa história, e talvez outros não, certa vez Eliseu estava trabalhando no campo, e Elias foi até ele e o chamou para segui-lo, não foi? E imediatamente Eliseu já começou a seguir Jesus, mas ele disse o que para Elias? Elias, eu posso ir me despedir da minha família? O que foi que Elias disse para ele? Tudo bem, vai lá, faz festa, come carne, mata boi, se diverte lá e depois você vem. Então essa não é a questão. A questão não é bem essa. Não foi isso que Jesus estava repreendendo esse homem. O que estava acontecendo ali é que esse homem, ele estava com a saudade da sua casa. Ele estava com saudade da sua velha vida, das suas velhas manias. Era isso que ele estava dizendo para Jesus. Bateu aqui no meu coração agora aquela saudade, Jesus, daquelas coisas que eu fazia. Então, pois é, Jesus disse para ele: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Muitas vezes, queridos, deixa eu voltar aqui. Deixa claro que ele não deveria olhar para trás. E o que esse terceiro candidato ele representa? O que esse terceiro candidato ele traz como uma representação ou uma ilustração para mim? É gente que está preso em outras pessoas. Gente que está preso em outras pessoas. E você vai entender agora. Muitas vezes, para nós aceitarmos o convite de Jesus, nós precisamos da aprovação de outras pessoas. Para nós aceitarmos, para nós respondermos para Jesus, nós precisamos da aprovação de outra pessoa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus espera uma resposta sua e não de outra pessoa. É sua e não de qualquer outra pessoa. O que Jesus está esperando de mim, de você, é uma resposta. Ele espera de mim uma resposta minha, e não de outras pessoas. E isso é duro, queridos, porque existem pessoas, amados, que correm o risco de ir para o inferno.
Existem esposas que correm o risco de perderem a salvação, porque estão esperando o marido ir para a igreja, ou se converter, e o cara nunca vai. Então nós temos que tomar uma posição, nós em Cristo. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso me desprender das outras pessoas, eu não posso estar preso com as pessoas, entrelaçado com pessoas, até porque isso revela claramente aonde está o meu coração. Querido, se o seu coração estiver em Jesus, nada e ninguém para você de fazer o que Jesus está pedindo. Agora, se o seu coração não estiver em Jesus, mas estiver nas pessoas, você para na hora aquilo que Jesus pediu para você fazer. Se o meu coração, ele estiver mais na Rose do que em Jesus, a hora que Jesus me pedir algo, eu vou precisar da aprovação da Rose para fazer aquilo. E se a Rose não aprovar, então eu não vou fazer. Olha a profundidade do que eu estou dizendo aqui, queridos. E talvez você possa pensar assim: mas pastor, se eu fizer sem a aprovação da minha esposa, eu corro o risco de ter problema no meu casamento. Não se preocupa com o seu casamento. Se você disser sim ao Senhor, o Senhor depois resolve com a sua esposa aquilo que precisava ser resolvido, ou com o seu marido aquilo que precisava ser resolvido. Fique tranquilo, entregue na mão do Senhor. Agora tem pessoas que não andam: eu só vou fazer no ministério quando o meu marido for, eu só vou fazer no ministério quando a minha esposa for. Querido, meu irmão, preste atenção, querido. Eu sei o quanto difícil é nos desprendermos de pessoas que nós amamos e seguir a Jesus. Essa frase eu sempre digo a vocês, e eu sempre vou dizer essa frase: vocês hoje são a minha família. Vocês hoje, a igreja é a minha família. A Rose sabe muito bem, vocês me veem muito, mas muito mais do que a minha família me vê. Eu sei o que eu estou falando, e eu fui criado dentro de um ambiente, e quando eu me casei com a Rose, no começo do meu casamento, um dos problemas que nós tínhamos era exatamente esse: eu não saía da casa da minha avó. Domingo de manhã era dia de eu logo cedo catar e para a casa da minha avó, com meus tios, e ali nós passávamos, e eu falava para a Rose: eu vou voltar 9 horas, aí ela já calculava, 9 horas mais 12 horas para frente, ele vai chegar aqui à noite, no escuro, né? Que a conta matemática minha é mais ou menos essa. Ele falou 2 horas, 2 mais 12 vira 14. Irmãos, era algo assim, eu era muito preso a eles, e isso já vem do meu próprio pai. Sempre aonde o meu avô ia, a família toda ia, aquele tipo de família que o avô era o cabeça da família e os filhos iam todos juntos. Nós vamos mudar para Jundiaí, vai todo mundo embora para Jundiaí. Agora nós vamos voltar para Itupeva, todo mundo, com mulher, com filho, com neto. Essa era a educação que eles tinham. Então nós fomos educados assim. Mas, queridos, pensa em alguém que não vive mais entrelaçado, desprendido. Eu abandonei tudo isso para fazer a obra de Deus. Eu preciso que você entenda nessa noite, queridos, que não é fácil renunciar, mas é necessário renunciar. Jesus pode contar com você. A seara está branca, queridos, mas nós temos poucos trabalhadores, pouquíssimos, dispostos a saírem e começarem a colher os frutos. Talvez porque isso vai tirar do conforto, talvez porque isso vai tirar da segurança, talvez porque você entenda que ainda não é o seu tempo, não chegou sua hora, você quer viver e curtir sua vida para depois. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui, querido, para me chamar a atenção e chamar a sua atenção para isso. É para agora, é para agora, é para já.
E talvez a gente possa pensar assim, mas então eu vou me tornar um pastor para eu poder... Não, queridos, não. O ID de Deus é para todos. Qualquer um de nós podemos sair, qualquer um de nós podemos visitar uma pessoa, qualquer um de nós podemos abraçar uma pessoa, qualquer um de nós podemos dar atenção para uma pessoa, acolher uma pessoa. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. O mundo aí fora, ele está precisando de pessoas como eu e você, querido, que conhecemos a palavra, que conhecemos a verdade, que temos em nós o amor de Cristo, que possamos derramar esse amor de Cristo na vida de outras pessoas. O mundo precisa de referência, querido, referência de cristão. E aqui, meu irmão, nessa igreja, dificilmente você vai ver mensagens desse altar massageando o seu ego, porque Deus nos trouxe aqui para vivermos o evangelho pleno, a verdade plena, e a verdade é essa, queridos. Existem muitas pessoas indo para o inferno, porque nós ainda estamos sentados, esperando a nossa vida passar. Entende? É muito bom vir aqui no sábado à noite, sentarmos aqui, cultuarmos a Deus, mas o evangelho não se resume nisso, queridos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele precisa continuar sendo escrito, só que agora não mais com aqueles homens, mas agora com o meu e com o seu nome, com o meu e o seu nome, lá escrito, com as minhas e as tuas atitudes, porque são isso, atos, nós irmos até as pessoas. Meu irmão, se você hoje tem dificuldade com isso, se você hoje está preso a alguém, meu conselho é você se desprenda, meu querido, não tema, se desprenda, tome coragem, tome uma posição, não se preocupe, escute o que eu estou dizendo. Se o Senhor te chamou para isso, certamente Ele te recompensará por tudo isso, Ele cuidará de tudo isso. Você acha mesmo, irmãos, que nós não temos vontade também de estarmos no nosso conforto? Certamente, queridos, certamente nós também gostaríamos de estar no nosso conforto. Hoje eu vou ficar só tranquilo, com as pernas para cima, de papo para o ar, de boinha, aleluia. Depois que Jesus traz uma palavra como essa para mim, queridos, é agora, é já, é agora, é já. Nós vamos ter uma eternidade para ficarmos de boa no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos tomar uma posição. Não é fácil, pessoas não entendem, muitas pessoas vão nos criticar, mas vocês não têm a vida de vocês, isso é radical demais. Vocês não param, ora vocês estão aqui, ora vocês estão ali, e visita aqui, está na casa do fulano de tal lá. Para mim, irmãos, eu estava falando esses dias atrás, numa das visitas que eu fui fazer, não mudou nada para mim. Por que não mudou nada para mim? Porque eu estou indo na casa da minha família do mesmo jeito. Se você me chamar para ir na sua casa, eu estou indo na casa da minha família. Então eu estou feliz pra caramba, vou me divertir, vou comer, vou dar risada e vou ficar de boa, porque eu estou na casa da minha família, eu não estou na casa de estranho. Então é tranquilo. Mas tem horas em que nós temos que renunciar coisas numa profundidade até maior. Quando nós trazemos, por exemplo, para um núcleo familiar, aí já familiar mesmo. Nós temos o César, a Lia e a Lívia, que é um núcleo familiar muito profundo nosso. O César é meu irmão. É meu irmão, eu nunca tive um irmão, mas esse cara é meu irmão. Esse cara é meu irmão. E se um dia alguém botar a cara com ele, está enrolado comigo. Eu vou tomar um pau no lugar dele, mas está tudo certo, né?
Apesar dele falar que ele é mais forte que eu, irmão, mas não é. É porque é só o tamanho, é só a capa, querido, mas é lá no dia a dia que a gente vê o quanto a gente é diferente ali, na força bruta ali, mas tudo bem, deixa isso aí para um outro momento, né? Mas eles, é um núcleo familiar nosso, né? E aí, eles querem, né? Eu sinto uma necessidade de estar com eles, muito grande, e às vezes nós não temos a oportunidade de estar com eles, irmãos, né? Porque nós temos uma agenda, nós temos também os compromissos da igreja, e é necessário renunciar, dói dentro do meu coração, porque eu sei o quanto para eles é precioso isso também, mas nós temos que seguir em frente, e às vezes eu vou lá aos pés do Senhor, eu falo: Deus, fala com eles, para que eles entendam e compreendam isso, porque esse momento agora nós não temos como deixar de fazer isso. Então é necessário as renúncias na sua vida, você vai ter que renunciar, querido. Jesus pode contar com você. Jesus hoje pode contar com você. Ou você faz parte desse grupo. Mas uma coisa, querido, escute bem, que vai acontecer para mim e para você sempre, assim como aconteceu na vida desses 3 homens. Os 3 tiveram a oportunidade de irem com Jesus, mas infelizmente eles deixaram passar essa oportunidade. E o que fez Jesus? Levantou outros no lugar deles. E se você continuar sentado no seu lugar, esperando, Jesus levanta outro no teu lugar, querido, certamente, porque a obra dele não vai parar. Ou você levanta e toma uma posição, ou Jesus levanta outro e envia no seu lugar. Amém? Eu quero encerrar com 2 versículos que estão, um em Marcos 10, 28 até o 30, para dar base ao que eu falei nessa noite. Marcos 10, 28 até o 30, ele diz assim, ó: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus para Pedro: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Perseguição já é complicado, né? Vamos pular essa parte, né? Perseguição já deu uma travadinha, até aí estava bom, né? Campos e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Ninguém, querido, ninguém que deixa tudo isso, que renuncia a tudo isso para servir a Jesus, ele fica sem receber isso. Irmãos, eu sempre fui filho único, a vida toda, eu nunca tive um irmão, mas pensa num cara que hoje tem irmãos, muitos irmãos. Pensa num cara que hoje tem muitos amigos, pensa num cara que hoje tem muitas casas. Oh, irmãos, se hoje eu dissesse assim, eu não tenho onde dormir, certamente eu não dormiria no relento, querido. Certamente eu não dormiria no relento. Eu não estou dizendo isso para me engrandecer, queridos. Eu estou dizendo isso porque é a palavra de Deus que está dizendo. Não se preocupe, porque se você renunciar coisas na sua vida, o próprio Senhor, Ele não vai te dar de volta uma casa, Ele vai te dar de volta 100 casas. E talvez você pensasse, né? Porque por várias vezes eu também pensei nisso. Puxa, então quer dizer que se eu der uma casa para Deus, Ele vai me dar 100 casas? Isso é um investimento muito bom, eu vou dar uma casa para Deus. Não, queridos, essas 100 casas representa a casa de cada um de vocês. E eu tenho certeza que se hoje eu falar assim, eu posso ir até a sua casa, as portas estarão abertas lá. Elas estarão abertas lá.
Às vezes, para mim, para Rose, lógico que na casa de alguns eu não sei se está aberta não, eu tenho as minhas dúvidas ainda. Mas se não abrir, eu pulo e entro do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas, às vezes, irmãos, a gente fica constrangido com a maneira que nós somos recebidos em determinados lugares, né? É constrangedor. Eu olho para tudo aquilo e falo, a gente não faz sentido. Nós não somos merecedores de nada disso. Irmãos, é loucura. É um agrado, é um cuidado, é um zelo, assim, é uma coisa fora do normal, né? É muito lindo de se ver. A única dificuldade de tudo isso é que nunca vai emagrecer, mas do resto, 3 tipos de bolo, 2 tipos de doce, pão e não sei o que. Você fala, cara, como é que perde 100 gramas aqui, Senhor, né? E aí você fala assim, agora acabou? Não, peraí que tem mais um negocinho ali para nós comer, né? Você fala, cara do céu, você é louco. Escute o que eu estou dizendo para você. Essa é a proposta de Jesus para mim e para você. Não tema. Jesus pode contar com você hoje. E um outro versículo que está lá em Hebreus 10, 36 até o 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, diga comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. De novo, nós, eu quero que você diga mais forte, levante a sua mão, diga, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esse sou eu e você, querido. Aplauda ao Senhor por isso. É você, sou eu. Não olhe para trás, não lance mão do arado, não tema, não se preocupe. Se o Senhor está chamando você hoje, vá, diga sim. Não se preocupe com o seu pai, não se preocupe com a sua mãe, com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, porque o Senhor certamente se preocupará por você, e Ele não deixará faltar nada para eles, e Ele não deixa, querido, Ele não deixa, Ele não desampara os teus. Como é lindo ver isso! Porque quando eu deixei para trás, eu comecei a ver isso. É como se Deus dissesse assim: descansa, meu filho, porque eu cuido de tudo para você. E Ele tem cuidado dia a dia, irmãos. Dia a dia. Se você me perguntar hoje se eu tenho uma preocupação que envolve vida financeira, que envolve... Eu não tenho, querido. Sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho um Deus, porque eu tenho uma família, e se eu precisar de um prato de comida, eu tenho certeza que eu vou bater na porta da sua casa, e lá eu vou encontrar um prato de comida para mim, para minha família, o acolhimento para mim e para minha família. Então eu não me preocupo mais, eu não temo mais. Escute, meu amado, Jesus pode contar com você. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Nós estamos encerrando. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao teu coração. Talvez existam pessoas que estão em casa me ouvindo nesse momento. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao teu coração. Eu não sei o que tem queimado dentro do teu coração.
Talvez Jesus já está te convidando há tanto tempo, mas você faz parte desse grupo que tem empurrado adiante o chamado de Jesus. Ou talvez você faz parte de um grupo que se preocupa tanto com esse conforto, com essa segurança. Ou talvez você esteja esperando a aprovação de alguém para dizer sim ao Senhor. Talvez abandonar a sua velha vida seja algo muito difícil para você. Talvez deixar os seus familiares, os teus amigos, seja algo muito difícil para você. Mas eu não posso deixar de te dizer nesta noite, talvez todos esses argumentos não sejam o suficiente para convencer ao Senhor Jesus. Pelo menos os argumentos daqueles homens não convenceu a Jesus. Os campos estão brancos, a seara é muito grande, e o Senhor nesta noite, Ele chama trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres que estão dispostos a se levantar das cadeiras e irem em busca das vidas que estão esperando para serem salvas. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu quero que você responda aí dentro do teu coração a essa pergunta nesta noite. É o próprio Cristo que está perguntando para você: eu posso contar com você, meu filho? Eu posso contar com você, minha filha? Eu posso mesmo contar com você? Você está disponível para mim? Pai, muito obrigado por Tua palavra nesta noite, Deus. A Tua palavra por si só fala aos corações. E eu creio, Deus, que nesta noite pessoas estão sendo alcançadas e tocadas neste lugar. Eu creio que essa resposta no coração de muitos, Pai, queima para ser dada, mas os impedimentos não deixam, Senhor. Senhor, nesta noite eu oro para que o Teu Espírito Santo gere fé no coração desse homem, gere fé no coração desta mulher, para terem coragem de tomarem uma decisão e darem uma resposta ao Senhor. E darem uma resposta ao Senhor. E terem uma atitude, Pai. Leva-os para casa, Pai. E neste restante de semana, de final de semana, o Senhor esteja falando ao coração deles, o Senhor esteja lembrando eles desta mensagem, Pai, para que haja mudanças e transformações na vida de cada um deles, Pai, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Bem, queridos, vamos nos colocar